Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas. Olha, quando a gente pensa em magnetismo, o que vem à cabeça, né? Provavelmente aquele ímã de geladeira. Isso é o que a gente chama de ferromagnetismo. E claro, existe o oposto dele, o antiferromagnetismo. Por mais de um século, parecia que a história era essa, e ponto final. Mas e se existisse um terceiro tipo? Uma nova classe fundamental de magnetismo que estava escondida bem debaixo do nosso nariz esse tempo todo? Pois é, prepare-se, porque uma descoberta recentíssima está começando a reescrever os livros de física. Vamos entender juntos o que é o altermagnetismo. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos dar uma relembrada no básico no mundo dos ímãs que a gente já conhece. Logo em seguida, vamos apresentar esse novo integrante da família magnética. Depois, a parte mais legal. Vamos mergulhar na dança dos elétrons para entender como ele realmente funciona. Aí, vamos ver por que ele é considerado o melhor de dois mundos. E para fechar, vamos sonhar um pouco com as tecnologias do futuro que ele pode criar. Muito bem, antes de pular de cabeça no novo, vamos firmar os pés no que a gente já sabe. No fundo do fundo, tudo sobre magnetismo tem a ver com os spins dos elétrons. Pensa neles como se fossem bússolas minúsculas, microscópicas, e a forma como elas se organizam dentro de um material é que define tudo. Então, de um lado a gente tem o famoso ferromagnetismo. Imagina um exército marchando em perfeita sincronia, todo mundo alinhado, apontando para a mesma direção. O resultado disso? Um campo magnético externo forte, que a gente consegue sentir, como o do ímã da sua geladeira. Do outro lado da moeda, temos o antiferromagnetismo. Aqui, a lógica é outra. Pensa num tabuleiro de xadrez. Um spin aponta para cima, o vizinho dele aponta para baixo, o próximo para cima, e assim por diante. Eles se cancelam de forma perfeita e o resultado é um material que, por fora, não tem campo magnético nenhum. E por décadas, essa era a história toda. Ou os spins se alinhavam, ou eles se opunham de um jeito simples e direto. Mas a ciência, como a gente sabe, adora uma boa reviravolta na trama. E foi exatamente aqui que os cientistas fizeram aquela pergunta que muda tudo. E se a natureza não for tão 8 ou 80? E se existir um caminho do meio? Um material que conseguisse pegar as melhores características dos dois mundos, ou seja, ser magneticamente neutro por fora, como um antiferromagneto, mas por dentro ser dinâmico e útil, como um ferromagneto. E olha, a resposta veio numa velocidade impressionante. Em 2019, era só uma previsão teórica, bem ousada, baseada em matemática pura e análise de simetria. Apenas 5 anos depois, em 2024, a teoria foi comprovada na prática, no laboratório. A primeira imagem de um altermagneto em ação foi capturada, provando que não era só uma ideia, mas um novo fato da física. Então, vamos ao ponto principal. O que exatamente é essa nova ordem magnética? Como é que esses elétrons estão dançando de um jeito tão diferente e especial? Aqui está a essência da coisa. Assim como nos antiferromagnéticos, os spins são opostos, um para cima, outro para baixo. E é por isso que o campo magnético externo se cancela. Mas a mágica, o verdadeiro pulo do gato, está na estrutura cristalina do material. Pensa assim, as plataformas de átomos onde os spins para cima estão sentados não são idênticas às plataformas dos spins para baixo. Elas estão sutilmente giradas, rotacionadas uma em relação à outra. É essa torção que muda completamente as regras do jogo. É exatamente essa combinação que cria algo novo. Vamos voltar para a analogia do tabuleiro de xadrez. Num antiferromagnético comum, as casas brancas e pretas são iguais, só muda a direção do spin. No altermagnetismo, é como se a gente pegasse cada casa preta e desse uma giradinha nela num ângulo específico. Essa pequena torção na estrutura é o que dá ao material propriedades eletrônicas que a gente nunca tinha visto antes. Essa frase técnica aí na tela pode parecer complicada, mas a ideia por trás dela é sensacional. O que ela quer dizer em bom português é o seguinte: por causa dessa rotação na estrutura, os elétrons com o spin para cima e os elétrons com o spin para baixo começam a ter experiências diferentes ao se mover pelo material. É como se existissem duas pistas de corrida energéticas distintas para eles. Esse fenômeno é o que chamamos de divisão de spin. E por que isso é tão revolucionário? Porque até agora a gente achava que só os ferromagnetos podiam fazer isso. O altermagnetismo consegue o mesmo efeito, mas sem gerar nenhum campo magnético externo. Ok, então ele é um híbrido, uma mistura.
Mas e daí? Por que isso se importa tanto na prática? Bom, é aqui que o altermagnetismo mostra por que ele pode ser uma peça fundamental para o futuro da tecnologia. E essa tabela resume tudo de forma brilhante. Veja só. Como os antiferromagnéticos, o altermagnetismo tem magnetização líquida zero, ou seja, sem campos magnéticos externos para causar interferência. Isso é ótimo, mas, ao mesmo tempo, como os ferromagnéticos, ele tem aquela importantíssima divisão de spin que permite controlar correntes de elétrons com base na direção do spin deles. É literalmente o melhor dos dois mundos, uma combinação que cientistas sonhavam em encontrar. E a história fica ainda mais interessante. Em alguns desses materiais, existe uma interação super sutil entre os spins que faz com que ele se incline um pouquinho, só alguns graus. Isso quebra aquele cancelamento perfeito e, de repente, surge um campo magnético externo bem fraquinho. Pode parecer pouco, mas essa capacidade de ligar e desligar um magnetismo sutil dá um nível de controle extra, como se fosse um interruptor de altíssima precisão para as propriedades do material. E, de novo, isso não é só teoria. O altermagnetismo já foi observado em materiais bem reais e até relativamente comuns, como o telureto de manganês e o dióxido de rutênio. Isso é uma ótima notícia, porque significa que a revolução tecnológica que ele promete não depende de materiais super exóticos ou impossíveis de fabricar. E agora, vamos para a parte mais empolgante, as aplicações. Com um material que tem essa combinação única de propriedades, o que a engenharia pode criar? Bom, as portas que se abrem são, sem exagero, revolucionárias. As possibilidades são imensas. Primeiro, a spintrônica. Estamos falando de computadores que usam o spin do elétron e não só sua carga elétrica. O resultado? Dispositivos muito mais rápidos e que consomem bem menos energia. Segundo, o armazenamento de dados. Como os bits de informação não gerariam campos magnéticos para interferir uns com os outros, a gente poderia compactá-los muito mais. Pense em conseguir armazenar a biblioteca inteira do Congresso Nacional num dispositivo do tamanho de uma moeda. E, por fim, a sua estabilidade e propriedades únicas os tornam candidatos ideais para construir os qubits da computação quântica e para desenvolver hardwares mais potentes para a inteligência artificial. E o campo de pesquisa é enorme. Os cientistas já identificaram mais de 200 materiais que têm potencial para serem altermagnéticos. Isso abre um leque de opções gigantesco para desenvolver tecnologias mais sustentáveis, diminuindo a nossa dependência daqueles elementos de terras raras, que são caros e muitas vezes tóxicos, usados para fabricar os ímãs de hoje. Então, para a gente concluir, a descoberta do altermagnetismo não é só uma curiosidade acadêmica, um detalhe a mais nos livros. Ela representa uma ferramenta fundamentalmente nova para manipular a matéria em escala quântica. Com o potencial de criar eletrônicos mais rápidos, memórias com densidades absurdas e tecnologias mais verdes, a pergunta que fica não é se, mas quando essa terceira força magnética vai transformar o nosso mundo. Tudo indica que estamos de fato testemunhando o começo de uma nova era. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas pra ampliar